Boa noite, amados irmãos. Vou estar trazendo a palavra aqui na ministração de hoje. É um pequeno pensamento onde vocês podem refletir. Isso pode colocar nas nossas vidas. De como tudo começa. Geralmente a gente começa achando que tá bom e acaba se prejudicando, deixando o pecado levar, e a gente acaba não vendo as coisas que Deus faz nas nossas vidas. Como vocês podem ver em Gênesis, se vocês lerem em Gênesis, você vai ver que Deus livrou a família de Jacó colocando José no Egito, como governador do Egito. Mas antes de José morrer, em Gênesis 50, capítulo 50, versículo 24, diz assim: antes de morrer, José disse aos seus irmãos: estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervir em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Meus irmãos, José, como era servo do Senhor e foi fiel do início ao fim da sua vida, ele sabia que o tempo no Egito era um tempo que tinha uma data para terminar. Eles tinham que sair do Egito. Eles tinham que voltar para a terra onde Deus prometeu. Mas o que aconteceu com o povo? O povo relaxou. O povo esqueceu de Deus. Se vocês lerem a palavra, vocês vão ver que o povo acabou esquecendo de Deus. E o que aconteceu com o povo? O povo virou escravo. O povo acabou esquecendo tudo aquilo que Deus fez. A família, a José, as bênçãos, a Abraão. Eles esqueceram do Senhor. E acabaram virando escravos dos egípcios. Então Deus, na tua misericórdia, quando o povo se lembrou do Senhor e clamou, Deus, pela sua misericórdia, ele encaminhou Moisés. Aí, se vocês lerem a palavra, vocês vão ver que ele colocou Moisés. E mesmo fazendo, vou resumindo a história para não ficar tão prolongado. E mesmo fazendo todos as 10 pragas, o milagre que Deus fez para libertar o povo do Egito. Mesmo assim, no capítulo em Êxodo 14, se vocês lerem no versículo 11, o povo, depois que saiu do Egito, depois das 10 pragas, dos milagres que Deus fez para libertar o povo, mesmo assim o povo disse assim para Moisés: disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco? Tirar-nos de lá. Já não tínhamos dito a você no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes de ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. O povo preferia ser escravo do Egito do que morrer no deserto. Tudo isso porque Deus tinha endurecido o coração de Faraó, e Faraó pegou seu exército e foi atrás do povo de Israel. E só com essa dificuldade o povo esqueceu do que o Senhor já fez por eles. Então, com isso, Deus fez algo maravilhoso. Ele pegou a coluna de fogo que estava à frente do povo de Israel e colocou atrás deles, e colocou seu anjo. E com isso fez com que... foi até isso no versículo 19. E com isso fez com que Moisés levantasse o cajado, abrisse o mar vermelho e deixasse o povo passar. E com isso Deus honrou tanto que permitiu que a coluna de fogo continuasse atrás do povo de Israel e com o anjo protegendo eles, não deixando o exército de Faraó passar. E o povo passou pelo mar vermelho. Eles atravessaram. Deus foi tão bom que permitiu eles terminarem de passar e depois permitiu que o exército passasse para deixar o mar vermelho fechar. E mesmo assim, se vocês continuarem lendo a história, a palavra do Senhor, você vai ver que o povo continuou reclamando, dizendo que Deus tirou eles do Egito para morrer no deserto. Assim a gente pode colocar nas nossas vidas. As nossas vidas passadas, quando a gente estava vivendo nos nossos casamentos, às vezes em pecado, falhando, errando.
E Deus permite que isso aconteça nas nossas vidas para a gente enxergar como a gente estava sendo escravo do pecado. Como a gente estava sendo falho nas nossas vidas. Como a gente estava sendo falho com o principal, que é com o Senhor. A gente não estava servindo e adorando a Ele de coração. Como a gente estava afastado da presença dEle. Deus é tão bom que Ele permite que isso aconteça. Para a gente perceber como a gente estava afastado. Assim como o povo de Israel no Egito. O povo teve que perceber, quando sofreu, perceber como estava afastado de Deus. E Deus faz milagre nas nossas vidas e a gente não enxerga essas coisas. Que nem o povo de Israel. Na primeira dificuldade, quando veio o exército de Faraó, ele esqueceu de como o Senhor libertou eles do Egito. E mesmo abrindo o Mar Vermelho, protegendo eles do deserto, o povo ainda zombou de Deus. Dizendo que Deus tirou ele do Egito para morrer no deserto por falta de comida. Eles ainda amaldiçoaram Deus. Olha como isso pode colocar nas nossas vidas no momento que a gente entra no deserto. Às vezes a principal coisa que a gente faz é a gente culpa Deus. A gente culpa Deus por às vezes perder tudo. Por passar por dificuldades. A gente pode colocar isso nas nossas vidas. Mas aqueles que reconhecerem que Deus não é o culpado, mas sim a gente, já é o início de caminhar na presença do Senhor. Reconhecer suas falhas, seus pecados e pedir perdão para continuar caminhando, que é o principal. E Deus é tão maravilhoso que o povo disse que estava passando fome. Deus mandou o maná. E às vezes Deus manda o maná nas nossas vidas. E o povo esquece o que o Senhor fez. Depois de comer tanto maná, o povo acaba enjoando de uma bênção do Senhor. E reclamam novamente. É o que acontece nas nossas vidas. Às vezes a gente está passando pelo deserto. Só porque está demorando, a gente começa a reclamar com Deus. Começa a murmurar. Se você reparar, o povo do Egito, que saiu do Egito, Israel, quando saiu do Egito, e estava no deserto, toda vez que eles murmuraram, toda vez que eles pecaram contra o Senhor, toda vez que eles falharam com o Senhor, o caminho prolongou. Demorou mais ainda. Demorou. Uma trajetória que era 40 dias, se tornou 40 anos. E mesmo assim, o povo reclamando, Deus era bom. Depois de eles reclamarem de tanto enjoado do maná, o Senhor mandou as rolinhas para eles comerem carne que eles pediram. Mas Deus falou, vocês vão comer carne até enjoar. E mesmo assim, o povo reclamava. Meus irmãos, não podemos reclamar nesse deserto. Pelas dificuldades que aparecer. Não podemos reclamar nesse deserto. O povo de Israel reclamaram muito. Não confiaram em Deus. Quando Deus mandou os espiões para ver a terra prometida. Só 2 deles disseram que a terra seria deles. Que Deus ia entregar a terra na mão deles. O restante só colocou dificuldade. Se a gente colocar isso nas nossas vidas, a gente vai observar que se a gente ouvir as outras pessoas, só vamos ver dificuldades. Só vamos ouvir que não tem como, o inimigo é maior, tá tudo perdido. Não tem como alimentar todo mundo. Foi o que eles falaram. Que havia gigantes. E só 2 deles, Caleb e Josué, falaram que Deus ia entregar a terra prometida para eles. Mesmo com todos os milagres que o Senhor fez, o povo não enxergou. Eles tiveram milagres vistos e mesmo assim o povo esqueceu no momento de dificuldade, no momento de medo. Muitas vezes a gente, no momento de medo, a gente esquece aquilo que o Senhor fez, os milagres que o Senhor fez. Às vezes acontece, ou a gente quer os milagres que sejam feitos da nossa vontade, não da vontade do Senhor.
Às vezes a gente quer ver os milagres na nossa cara. A gente quer que aconteça aqueles milagres que sejam nosso benefício próprio. Às vezes a gente não vê o milagre, porque a gente não está olhando para Deus. Às vezes a gente não vê o milagre, porque queremos que Ele faça o nosso, aquele nosso. E às vezes a gente também não vê o milagre, que estamos cansados de esperar. E também, às vezes, a gente não vê o milagre, porque não estamos prestando atenção. Estamos olhando na dificuldade, no problema. Achando que é impossível. Mas não há nada impossível para o nosso Senhor. Deus é maravilhoso nas nossas vidas. E no povo de Israel, mesmo depois de tanto, Ele honrou. Aqueles que morreram no deserto, ficaram para trás. Se a gente colocar isso no nosso caminho, se a gente começar a murmurar, a pecar, a falhar, escolher outro caminho, morreremos no deserto. E a gente não chegará na nossa terra prometida. Não deixe o coração aflito, o nervosismo, as dificuldades, os gigantes, impedir de a gente enxergar o milagre do Senhor. Deus não é igual ao inimigo. O inimigo faz as coisas dele na nossa cara para nos desanimar. Ele faz as coisas para a gente enxergar. E as coisas sempre são as mesmas coisas. São pratos lançados. São pessoas falando que não dá. São pecados aparecendo. São sempre as mesmas coisas. Se você olhar todas as histórias sobre separação de casamento, vocês vão ver que as histórias são tudo parecidas. Algumas com umas armas sujas do inimigo, mas são parecidas. Existe adultério. É coração duro. É eu não te amo mais. As armas do inimigo é tudo parecido. Mas no nosso Senhor, Ele é criativo. Se olhar da forma que Ele trabalha, sempre é uma forma diferente. Ele sempre age de uma forma diferente. Ele não vai expor do jeito que o Senhor, que a gente deseja. Ele não vai chegar e vai falar assim, que é assim, 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 assim. Porque Ele sabe muito bem que se Ele falar, o inimigo vai querer trabalhar contra isso. Por isso que Ele faz no mistério. Às vezes Ele diz, quando a gente está muito aflito, para confiar nele. Eu sei que é difícil, muito difícil, mas devemos confiar no Senhor. E quando Ele está quieto, quando o nosso Deus está quieto, é porque Ele está trabalhando. E como está? Devemos orar, buscar, fazer que nem Jó. A sorte de Jó mudou quando ele começou a orar pelos nossos amigos. Nós devemos orar um pelos outros, pedindo revestimento, bênção. Ora pelos seus amigos, ora pela conversão de alguém que está precisando ser salvo. Às vezes a gente pensa tanto na nossa bênção, mas não vê as vidas que estão se perdendo lá fora. As almas que estão se perdendo lá fora. Que estão precisando de Jesus. E às vezes a gente está calado. Por causa das nossas dificuldades, por causa do nosso deserto. Sendo que as almas que precisam ser ganhas para Jesus. Precisam ouvir às vezes da nossa boca. Que Jesus ama. Jesus transforma. Jesus liberta. Jesus perdoa os pecados. E às vezes a gente não fala. O inimigo coloca dificuldade nas nossas vidas para a gente ficar calado. Devemos levantar a cabeça e servir o Senhor, que o mais Ele fará. E não perder o foco, não correr para o pecado, porque o pecado nos traz felicidade momentânea. Mas depois vem aquela tristeza. Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe todos vocês e fé em Deus.
Deus é bom e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome.